Geena, ou Guiena de fogo, traduz-se como inferno, isto é, o lugar de punição futura. Designava originalmente o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então, Guiena, Vale do Inom, uma ravina ao sul de Jerusalém. No sentido figurado, um lugar de fogo para a punição dos ímpios, o inferno. Aí você tem aonde está o Geena. Mateus 5, 22, 29, Mateus 23, 15, Marcos 9, 45 e 47, Tiago 3, 6. Geena. Esta palavra grega surge 12 vezes no texto bíblico, nos seguintes locais. É que, repetindo aqui, né, os demais locais 12 vezes, é um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Geena refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, indigentes, né? Ou pessoas que eram criminosas também. Restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. É muito interessante que na linguagem dos escritores neotestamentários, quando eles atribuem a fala a Jesus, dizendo que ele está pronunciando a questão do Guiena, eles estão sempre associando a uma figura de linguagem da inexistência. Sempre é isso. Aonde o verme nunca para de comer e onde o fogo não consome, está falando das questões da aplicabilidade literal. Mas quando ele está começando a direcionar o simbolismo da fala nos textos apresentados, a questão das trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente, essas aplicações, na verdade, são simbolismos da inexistência, do processo de não existir mais. Isso fica muito claro quando você pega os melhores exegetas, principalmente da escola alemã, né, que faz esse processo de desmitologizar o Novo Testamento, é literalmente isso que você está vendo. Porque os judeus, eles acreditavam na questão da ressurreição, tinha diferenças dessas crenças entre as seitas judaicas, mas a punição verdadeira era deixar de existir, ter a sua completa destruição, a destruição aí da sua alma, do seu espírito. Aí vai haver alguns desencontros em relação a essa questão interpretativa, mas o que é o ponto passivo entre todos? Que é a aniquilação total, a destruição total, que é a punição máxima até descritiva no livro do Apocalipse. A aniquilação, a inexistência total. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos tomar por literal estas descrições, porque elas não são literais, oriundas de mitologia, a gente tem que entender também que existia na mente dos autores uma vida após essa vida para os justos e uma destruição, uma aniquilação para os injustos. Num sentido mais direto e objetivo, é isso que o texto está querendo representar. Agora, tomar isso por fato, verdade ou não, aí já é uma questão de crença, porque eu nunca morri e voltei para dizer se tem alguma coisa lá ou não, nem conheço alguém que voltou para dizer se tinha alguma coisa ou não. Se reencarna, se renasce, se acabou. Então, mas a ideia do autor era essa. Essa era a ideia principal do autor, ou dos autores. O Vale de Inom, ou o Vale do Filho de Inom, né, o Geben Inom, fazia parte da fronteira entre as tribos de Judá e de Benjamim, encontrando-se o território de Judá ao sul. Então, olha só, o que situava Jerusalém no território de Benjamim, conforme delineado em Josué 15:1,
Josué 15, versículo 8, Josué 18, 11, Josué 18, 16. O vale é agora conhecido como Wadi Rababe, Geber e Non. Eu não vou ler todos os versículos que estão aqui, tá? Mas apenas alguns para vocês entenderem que esse local físico, geográfico, ele é mencionado no Antigo Testamento. E esse termo sobe pelo Vale do Filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte, que está diante do Vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do Vale dos Refaíns, ao lado norte, Josué 15, 8. E é legal porque os Refaíns, eles eram, de acordo com a mitologia cananeia, ugarítica, os guerreiros da antiguidade que faleceram e ficaram no mundo dos mortos. Então, olha só que interessante. De acordo com Josué, o Vale do Filho de Inom era próximo do Vale dos Refaíns, aonde, teoricamente, ali também estaria, de alguma forma, associado o espírito os espíritos destes guerreiros da antiguidade. Então, é só ler os textos ugaríticos, que Refaíns não tem nada a ver com gigantes, como muitos, às vezes, acabam ensinando, porque aí já é uma reinterpretação da própria Bíblia hebraica. Se você for buscar na origem mais antiga, que é nos textos ugaríticos, os Refaíns eram grandes guerreiros da antiguidade. Você pode até, por alguma equivalência, comparar ali aos titãs da titanomaquia ali, da época que os olimpianos lutaram com os titãs e coisa e tal. Você pode comparar também numa mitologia aos valentes da antiguidade, ou chamados gigantes também. Então seriam esses espíritos dos Refaíns, mas não como é reinterpretado, que a Bíblia hebraica faz uma reinterpretação, como se esses Refaíns fossem uma tribo de pessoas associadas também à estatura, que ali ainda estariam guerreando ou algo assim. Quando você pega os textos ugaríticos, você consegue entender claramente que a Bíblia hebraica já está fazendo uma reinterpretação, porque os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Isso é um fato acadêmico, histórico, arqueológico, né? Então é muito interessante. A gente vê no livro de Josué, o Vale do Filho de Inom também é citado no livro dos Reis, no livro das Crônicas, também é citado no livro do profeta Jeremias, também é citado no livro de Neemias. Então era um lugar conhecido. E ele é tão citado que aqui, ó, geograficamente falando, hoje, na Jerusalém atual, a gente consegue identificar onde era essa região. A gente consegue ver onde era. Então, essa região aí, a sul, né, vamos dizer, sudoeste de Jerusalém, é onde seria, no passado, o Vale do Filho de Inom. É essa região aí hoje. Né? Tem área construída, tem estradas, mas seria aí. Tá bom? Então, vamos lá. Que tinha também, para acrescentar informação, era muito próximo também ao bairro Essênio de Jerusalém. O bairro Essênio de Jerusalém, ou Portão dos Essênios, ele era próximo ao Geena, ao Vale do Filho de Inom. Então, quer dizer, eles atribuíram a um local que existia fisicamente, né? Sim, existia fisicamente. Na Palestina do século I, era um lixão que se queimava de tudo ali. Restos humanos, restos de animais. E para não dar aquele mau cheiro, né, era sempre alimentado com enxofre, para queimar continuamente, né, todo tipo de dejeto que se jogava ali. Interessante. Tá?